Louvado seja Deus, agradecido seja o seu nome, e eu estou feliz de estar aqui com vocês. Glória a Deus, de volta, né? Passei esse período afastado, seguindo recomendações médicas, mas eu, minha esposa e meus filhos estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. A gente agradece aos irmãos e a Deus pelas orações, pelo cuidado, pelo carinho, pelas mensagens. E eu estou aqui mais uma vez para compartilhar meu coração. Você sabe que toda vez que o Senhor fala conosco, e os melhores momentos que eu passei diante do Senhor são diante da palavra dEle, porque as palavras são reveladas ao nosso coração e isso traz uma alegria, um regozijo muito grande. E toda vez que surge a oportunidade que o meu pastor Vanderlei disse: Clefa, se você pode trazer a palavra, eu já fico com um coração jubiloso por poder compartilhar com vocês um pouco daquilo que o Senhor tem falado comigo, para compartilhar com vocês um pouco daquilo que o Senhor tem gritado ao meu coração. E desde já eu já queria que você abrisse sua Bíblia lá em Colossenses 3, e a gente vai conversar um pouco sobre esse capítulo. Colossenses 3, do versículo 1 ao verso 17. Queria que você acompanhasse comigo a leitura. Colossenses 3, versículo 1 ao 17. E ele vai dizer aqui, ó: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas coisas que são da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Amém. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andam nessas coisas no passado, andaram sobre essas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a blasfêmia, linguagem obscena do falar. Não mintam um para os outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego, nem judeu, circuncisão ou incircunciso, bárbaro, cita, escravos, livres, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se profundamente de profunda compaixão, da bondade, da humildade, da mansidão, da paciência. Suportem uns aos outros, perdoando-se mutuamente. Caso alguém tenha motivos para queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também os outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro do coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo que fizerem, seja em palavras, seja em ação, façam em nome de Jesus, do Senhor Jesus,
dando por ele graças a Deus, o Pai. Amém? Feche seu olho comigo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, que palavra maravilhosa, Senhor. Que palavra sensacional. Que o Senhor faça com que o entendimento e a aplicação dessa palavra habite em nossos corações. Que o Senhor possa fazer com que a revelação trazida pela Santa Escritura possa habitar em nossa mente, possa transformar isso em ações que bendigam o Teu nome aí fora. Por mais uma vez, Senhor, Espírito Santo, ilumina nossa vida, nosso entendimento e faz um fluir de Deus aqui neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Colossenses é uma das cartas de Paulo, em que Paulo busca instruir a igreja de Colossenses a respeito da doutrina dos apóstolos. Colossenses passava por momentos difíceis com relação à doutrina. A preocupação de Paulo ao escrever Colossenses é uma heresia, ou certas heresias que corriam na igreja de Colossenses. E Paulo, como ele era preocupado com relação à doutrina e os ensinos, ele escreve cartas às igrejas tentando instruir, e Colossenses é uma dessas cartas em que Paulo escreve. Naquela época, a igreja de Colossenses existia uma miscigenação de algumas doutrinas, religião greco-romana, algumas religiões místicas da Ásia Menor e até o judaísmo estavam envolvidos e pervertendo alguns ensinamentos de Cristo. Você sabe que a Bíblia ela é dividida em capítulos e versículos para facilitar o estudo da Santa Escritura. Mas a ideia aqui é que Paulo escreveu uma carta. Então, por isso que o capítulo 3, quando ele começa, portanto, isso é uma ideia de continuidade. Isso quer dizer que a gente está no meio de uma carta. A evidência disso que eu estou falando, a respeito da preocupação de Paulo com a doutrina descrita aqui para Colossenses, é que até no capítulo 2 ele vai falar a respeito da circuncisão. Existe uma tradição judaica a respeito da circuncisão, e a gente sabe, a história bíblica nos diz isso. E ali, em determinado momento, a igreja de Colossenses, ou alguns irmãos, estavam exigindo que outras pessoas, vindo os gentios, que vinham, os povos não judeus que se convertiam, estavam exigindo uma circuncisão. E aí Paulo vai lá e instrui. Isso acontecia com outros assuntos também, e a gente chega no nosso capítulo 3, esse capítulo que eu queria falar e conversar um pouco com vocês. Paulo vai falar a respeito da nova vida em Cristo, ou a vida de Cristo. As coisas discernentes ou concernentes a uma vida de um cristão. O tema da minha Bíblia assim diz, as coisas do alto, no começo do capítulo 3. Mas bem que poderia ser, Cristo é a nossa vida, que é o tema disso que eu queria falar isso hoje para vocês. Cristo é a nossa vida. Ele começa falando que se você e eu, e veja como essa carta é atual, e ela fala muito do que a gente é hoje como igreja. Se você e eu falamos que nascemos de novo, isso significa que a nossa identificação com Cristo ela foi tão forte que a gente assemelha a nova vida ou a vida com Cristo a uma morte para o mundo. Isso quer dizer que existe um rompimento. Isso quer dizer que existe um cisma de uma vida antiga para uma vida nova, que é a nova vida com Cristo. Ele começa falando que se vocês falam sério a respeito de viver a nova vida da ressurreição com Cristo, porque se você fala que morreu com Cristo, você está dizendo e afirmando também que você ressuscitará com Ele no último dia. E no final dessa primeira parte, deixa muito bem claro, porque quando ele vai falando aqui, se vocês falam a sério a respeito dessa nova vida com Cristo, você deve pensar nas coisas do alto. Você deve botar na sua vivência, no seu estilo de vida, as coisas do alto. O estilo de vida do céu, ele é
antagônico ao estilo de vida terreno. Ele é opositor. É por isso que o evangelho é chamado de contracultura, porque ele vai diferente da cultura do mundo, a cultura vigente. E ele vai nos alertar a respeito disso. Ele fala que buscar essas coisas norteadas por Cristo nos faz não viver segundo os padrões do mundo. Às vezes, por não conseguir certas coisas na nossa vida, a gente anda cabisbaixo e a gente é absorvido pela essa cultura terrena. E aquilo acaba trazendo frustração no nosso coração, porque a gente mantém expectativas da nossa vida ainda terrenas. Porque se a gente entender que a nossa expectativa é uma expectativa do céu, que as coisas que norteiam a nossa vida, seja ela em qual área for, sentimental, profissional, familiar, seja ela qual for, ela vai dizer que o reflexo disso é o reflexo da sua vida espiritual. Então, se você anda cabisbaixo, desmotivado a respeito da sua vida, cabe uma reflexão. O que é que está norteando a sua vida? O que é que está norteando a minha vida? Porque a minha identificação como cristão é uma morte para uma ressurreição para as coisas do alto. Na oração do Pai Nosso, ele fala: que seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Você acha que no céu há pessoas cabisbaixas? Sabe qual é a diferença, meu irmão? É que o cara, quando ele é cristão e ele busca as coisas do alto, ele pode ficar triste, é perfeitamente normal. Eu não estou querendo dizer que você não vai ficar triste, que você não vai ter decepção. Eu estou dizendo que você não vai permanecer nisso. Eu estou dizendo que existe algo maior que pode tirar você daí e colocar você numa vida melhor, numa vida onde se pensa das coisas do alto, uma vida onde que você vai ser norteado pelas coisas de Cristo. E aí você não vai ser mais absorvido e levado pelas consequências e circunstâncias da vida, porque aquilo que vai tecer o seu norte, o seu direcionamento, a sua direção, é a Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, as coisas, elas devem ser vistas não por nossa perspectiva, mas pela perspectiva de Cristo. Cleferson, quer dizer que você está dizendo que eu vou ter que me anular para que Cristo possa reinar a minha vida? Sim. A vida cristã é uma vida de negação. A Bíblia vai falar a respeito da perversão do homem. A Bíblia vai falar a respeito que o homem ele é mau, que não existe um justo sequer, e que todos pecaram e afastados da glória de Deus estão. É por isso que o versículo, quando ele vai continuar falando, ele vai dizer: olha, vocês devem se afastar das coisas terrenas. Versículo 5, ele vai dizer: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. E aí ele começa uma listinha a respeito de algumas coisas, que vai nos fazer lembrar a respeito de Efésios, quando ele vai dizer: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, a saber, as obras da carne. Você e eu bem sabem que existe uma guerra ferrenha nesse momento acontecendo na sua vida e na minha vida. Paulo bem sabia disso, ao ponto de dizer: olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu tento evitar, esse eu acabo fazendo. Ele está falando a respeito de uma guerra, de uma luta entre carne e espírito que acontece dentro de você e de mim, porque a nossa natureza terrena ainda tenta nos puxar, nos segurar. Eu quero dizer a você que ganha essa guerra quem você alimentar mais. Nessa guerra entre carne e espírito, ganha quem você alimentar mais. É por isso que a preocupação de Paulo aos Colossenses é dizer: olha, presta atenção, pensa
vive e se direciona pelas coisas do alto. Amém? Isso é tão atual, meu irmão. Pense e norteie sua vida pelas coisas do alto. Isso é tão verdade, da negação do nosso ego, da negação da nossa vontade terrena, que ele vai dizer que estamos escondidos com Cristo, esperando a manifestação gloriosa do Filho. No final do capítulo, no versículo 4, ele vai dizer: quando Cristo, que é a verdadeira vida, se manifestar, quando vocês também, então vocês também se manifestarão em glória com Ele. Ele está dizendo que o verdadeiro ser glorioso da gente, que está guardado em Cristo, ele vai se manifestar, ele vai estar sendo manifestado quando Cristo se manifestar em glória. Haverá, meu irmão, como o próprio Paulo fala lá em Coríntios, um novo corpo e uma nova mente para você. E nesse corpo e nessa nova mente, não mais a corrupção do mundo, e sim a incorruptibilidade de Deus. Nessa hora é que a manifestação da glória de Deus será completa em nossa vida. Mas até esse momento chegar, devemos travar essa guerra, devemos travar essa batalha, em que devemos pensar em nortear a nossa vida pelas coisas do alto. Ele vai falar ainda, no trecho que ele fala, no versículo 3, agora na versão a mensagem, ele diz assim, ó: olhem para cima e observem o que acontece ao redor de Cristo, e é por aí que vocês devem seguir. Vejam as coisas na perspectiva de Cristo. Nossa, isso é brilhante. Cléferson, como é que eu posso ver as coisas na perspectiva de Cristo? Existe um livro que é best-seller. Quando fala que é best-seller, que é muito vendido e conhecido. Ele diz, o tema: em meus passos, o que faria Jesus? Esse livro conta a história, que é um exercício de dizer assim: eu quero ver a vida sobre a perspectiva de Cristo. E aí o tema é: em meus passos, o que faria Jesus? Eu acho que é de uma grande sabedoria, nos acontecimentos da sua vida, você ter a bênção de parar e pensar assim: se fosse Jesus, o que faria na minha situação? Na minha situação do trabalho, o que é que Jesus faria? Diante da confusão familiar, o que Jesus faria? Diante da minha vida corriqueira, o que é que Jesus faria diante dessa dificuldade, diante dessas ações? Meu irmão, o que temos aqui na mão, nesse livro sagrado que é um milagre chamado Bíblia, contém a mente de Cristo. A Bíblia, ela contém os pensamentos e a vida de Cristo. A Bíblia, ela norteia aquele que é seguidor de Cristo. Você já me ouviu falar aqui a respeito do Sermão do Monte, que é o sermão que é conhecido como a Constituição do Reino, a Constituição do cidadão dos céus. Se você sabe comigo o que é uma Constituição, que é o conjunto de regras e normas que rege as outras leis do nosso país, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, ele vai narrar o Sermão do Monte. Cristo naqueles 3 capítulos vai falar a respeito do caráter do cristão. Se você quer levar a sua vida pensando nas coisas do alto, sendo norteado por aquilo que Cristo quer para você, eu lhe convido a se deleitar no Sermão do Monte, para que você possa entender o que realmente Paulo está querendo dizer assim, ó: meus irmãos, olhem para o alto, vejam o que acontece ao redor de Cristo e vejam a vida sob a perspectiva dele. Existe uma canção, Judson Oliveira, que diz assim, ó: eu pedir ao Pai para conhecer o seu coração, e para minha surpresa, ele disse sim.
Eu garanto que se você dobrar os seus joelhos, fechar o seu olho e dizer: Senhor, compartilha comigo o teu coração, Ele vai te dar até o Espírito Santo, diz a palavra do Senhor. Sabe o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é aquele que Deus disse que vai nos ensinar acerca de todas essas coisas descritas na palavra. O Espírito Santo é aquele que nos ilumina o caminho. Como diz nosso pastor Paulo, a bússola dos navegantes, o farol para o barco perdido. Ele é o nosso que nos direciona, é o guia, nosso consolador real. Espírito Santo, vem aqui sobre nós e faz o teu querer e a tua vontade, para que a gente possa fazer, Senhor, segundo as coisas do alto. Mas aí o versículo ainda continua, e a partir do capítulo 5, ele fala umas verdades na nossa cara. Sabe aquela música, Tuas Verdades? Fala na nossa cara. É aqui a partir desse versículo 5, quando ele fala que a gente deve largar a vida e a natureza terrena, o velho homem, as coisas que atrapalham o Espírito Santo. E eu queria que você acompanhasse comigo aqui o versículo 5, que ele diz o seguinte: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. A natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, mau desejo, avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, diz a sua palavra. Sabe o que isso significa? Isso significa que você deve eliminar da sua vida essas coisas da natureza terrena. Quando ele fala aqui, façam morrer, é no sentido de realmente romper violentamente com as coisas terrenas, com a imoralidade sexual, as pornografias da vida, os vícios de estar em conversas que não edificam. Ele fala a respeito dos maus desejos, da avareza, que é a idolatria. Ele está falando aqui, meu irmão, da promiscuidade, ele está falando da promiscuidade sexual, da impureza, da imoralidade. É interessante porque o cisma que ele propõe aqui na velha vida é um cisma total. No próprio Sermão do Monte, Cristo vai nos nortear a respeito do ensinamento da promiscuidade sexual, que se o teu olho te faz pecar, você deve arrancar e jogar fora. Se a tua mão te faz pecar, corta e joga fora. Sabe o que ele está querendo dizer? Ele usou um eufemismo para dizer assim, você deve violentamente se afastar dessas coisas. Se for para você ficar sem celular, fique sem celular. Se for para você ficar sem computador, fique sem o computador. Se for para você se afastar daquela amizade que só lhe joga para esse tipo de conversa, é isso que você deve fazer. Mas o que você não pode fazer é brincar com essas coisas. Porque se o próprio Cristo disse, de uma forma tão séria, que é melhor você ir sem uma mão e sem um olho para o céu do que o corpo todo para o inferno, significa que esses conselhos a respeito da vida e da impureza sexual têm um quê de importância e um quê de alerta. Mas é interessante porque ele fala a respeito de versículo 7, vocês também andaram com essas mesmas coisas no passado, quando viviam nela, agora pois abandonam igualmente a ira, a indignação, a maldade, a blasfêmia e a linguagem obscena no falar. Ele está falando a respeito de um mau comportamento, de ser um cara irritante ou uma pessoa irritante, de ter avareza, de ser grosseira e de estar envolvido em conversas indecentes. Meu irmão, ele continua falando para a gente não mentir, não mintam um para os outros. Vocês faziam isso na velha vida de vocês.
Ele continua querendo ou nos aconselhando para romper com a velha vida. É interessante, porque nós vivemos, ou queremos viver sempre nesse carrossel de vida espiritual. De uma hora está tudo bem, uma hora está tudo mal, uma hora está tudo bem, outra hora está tudo mal. Tem dia que eu estou muito bem com o Senhor e tem dia que eu estou muito mal. Porque eu acabo me arredando pela velha natureza. E esses alertas aqui a respeito da impureza, da avareza, da ira, da irritabilidade, de não mentir um para os outros, da grosseria, de ser mal educado, ele acaba minando a nossa vida espiritual. E acaba irritando a gente para uma vida fajuta, espiritualmente falando. É interessante porque, como eu falei, alimente a sua vida espiritual, para que você possa resistir aos intentos de Satanás, do diabo. Porque o que não vai faltar é cilada ou armadilha para que você caia, ou seja, enredado por isso. Esse alerta que Paulo nos dá hoje, a respeito da vida concernente do alto, e a natureza, e a nossa nova natureza, é um alerta para que a gente possa viver o melhor de Deus para a nossa vida. Cada item do seu novo modo de vida foi feito sob medida pelo Criador, e cada um traz a sua marca. Os velhos costumes, eles já eram palavras como judeu, religioso, sem religião, ter passado por algum ritual, religioso ou não, ser estrangeiro, escravo ou livre, ser bárbaro, não significa nada. Tudo é definido por Cristo e tudo está incluído nele. Leia comigo o versículo 11 que está na sua Bíblia. Ele vai dizer que em Cristo não existe acepção de pessoas. Não existe diferenciação entre pessoas, porque tudo mas Cristo é tudo em todos. Agora tudo é definido por Cristo, tudo está em cruz em Cristo. Meu irmão, existe um livro que eu tive o prazer de ler chamado Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas. Ele conta a experiência da igreja Gateway lá nos Estados Unidos, e ele começa falando algo interessante. Ele fala a respeito, o que é que tem em comum um motoqueiro, o que é que tem em comum um homossexual, o que é que tem em comum um metaleiro, o que é que tem em comum um cara da tribo de moto, os motoqueiros. O que é que esses caras têm em comum? Eles são o futuro da igreja. O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a sua mente cauterizada pela natureza do mundo faz com que você possa fazer diferenciação entre as pessoas. Mas o Cristo, o bom Deus, ele olha para as pessoas e ele não vê como você e eu vê. Ele olha para as pessoas e encontra alvo do amor dele, que o seu e o meu coração, ou visão preconceituosa, às vezes não consegue enxergar. Sabe por que ele fala isso? Ele fala a respeito disso porque a nova natureza é uma natureza para todo mundo. Ele fala a respeito de que tudo foi feito sob medida por Criador, para que você e eu, para que todo mundo que foi criado por Ele, todo ser humano pudesse aproveitar. E em Cristo não existe diferenciação de pessoas. Cristo não faz acepção de pessoas. O coração do homem é tão falho, que até tem uma história muito conhecida na Bíblia. Quando foi ungir Davi, quando Samuel foi lá para ungir Davi, ele encontrou lá todos os irmãos de Davi, e ele olhou para os irmãos, e esse aqui, para um deles, esse aqui é forte, alto, bonito, certamente é esse que vai ser ungido rei. E o Senhor dizia a ele, não é esse.
e passou por todos os filhos, e o Senhor dá um recado para ele: olha, eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus, ele vê o coração. Amém? Paulo, ele chega nesse versículo nos preparando para o que vem em seguida. Ele vai falando a respeito do que não tem acepção de pessoas, para falar do amor que vem depois. Ele fala: portanto, já foram escolhidos por Deus para uma nova vida em amor. Ele fala que amor é uma roupa, como se fosse uma roupa básica. Vistam a roupa que Deus preparou para vocês. Ele vai falar da compaixão, da bondade, da humildade, do autocontrole. Ele vai falar da disciplina. Ele vai falar para sermos moderados, satisfeitos com algumas situações, rápidos em perdoar ofensas. E ele vai falar que o amor, ele é a roupa básica da gente. Para tudo que você for fazer, você deve levar amor. O amor deve ser o princípio básico das suas ações. Não existe nada que você e eu, como cristãos, podemos fazer que não tenha como roupa básica o amor. O amor é o elo perfeito de todas as coisas. Isso quer dizer que o amor une perfeitamente todas as coisas. Foi por amor que nós fomos alcançados. O amor é tão importante que ele vai dizer que é a essência de Deus, é o amor. Porque Deus, ele é amor. O amor é tão importante que dos 10 mandamentos, ele se resume a 2, norteados pelo amor: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Meu irmão, minha irmã, na nova vida com Cristo, na vida direcionada pelas coisas do alto, o amor, ele deve ser a roupa básica que você veste, que eu visto. O amor deve nortear tudo. O amor deve ser o primeiro pensamento em uma conversa com a pessoa. O amor deve nos fazer agir em Cristo Jesus, porque sem amor é impossível estar em Cristo, estar em Deus, porque Deus é amor. Se você não ama o seu irmão que vê, diz a Bíblia, como pode amar a Deus que não vê? Deus, ele é amor, meu irmão, e tudo isso ele deve ser permeado. Como disse o poeta secular Renato Russo, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, diz a música do Renato. E é que ele tem razão mesmo. O amar é urgente. Precisamos amar. Talvez seja por isso que existe hoje um esvaziamento das nossas igrejas. Talvez nossas ações não estejam sendo pautadas, não estão sendo pautadas no amor. Talvez muitos discursos religiosos eles têm afastado as pessoas porque falta amor. Às vezes, Magal, a gente quer estar certo, e a gente ganha discussão, mas perde a alma, perde a amizade. Não, mas eu estava certo, mas você não agiu com amor. Para citar um exemplo e não ficar só eu falando, levaram a Cristo uma mulher pega em adultério. A lei era expressamente, e dizia assim, ela deve ser morta a apedrejamento. Era o que a lei dizia. E se Cristo dissesse assim, pode apedrejar, ele estaria ali, dentro da lei, segundo todo mundo que já estava com a pedra na mão. Mas o próprio Cristo olhou para eles e disse assim, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra.
E você sabe da história que todo mundo saiu envergonhado dali, e ele chegou para aquela mulher e disse assim, ó, cadê as pessoas que estavam para te apedrejar? Eles foram embora? Nem eu vou fazer isso. Agora vá em paz e não peque mais. Amor. Às vezes a gente está apontando muito o dedo. E aí eu volto para o que Paulo falou aqui, a respeito de ser um cara grosseiro, um cara que é mentiroso, um cara que irrita as pessoas. Que a paz de Cristo guarde vocês em sintonia um com os outros. Que a paz de Cristo seja o árbitro entre vocês, diz a palavra do Senhor Jesus Cristo. E às vezes a gente quer a guerra. Às vezes a gente vê mais discursos inflamados, apontando o erro do outro, do que a paz sendo árbitro em nossas relações. Meu irmão, está na hora da gente deixar a capa da religiosidade de lado e levar uma vida em Cristo, porque Cristo é o único que importa. Não me importa se eu sou batista, assembleano, ou seja, qual for placa de igreja. O que importa é eu estar em sintonia com Cristo, é eu estar sendo guiado e norteado pelas coisas do alto, é eu estar em sintonia com aquilo que Cristo está me dizendo na sua palavra, é eu estar em sintonia com a compaixão que Ele teve pelos perdidos. Revistam-se da profunda compaixão, da bondade, da humildade, da mansidão, da paciência. Aí ele vai falar a respeito de perdoar as pessoas. Como é difícil perdoar as pessoas para alguns crentes. Perdoar é libertador. Você foi liberto através do perdão de seus pecados. Paulo ele está dizendo aqui, olha, a nova vida do alto, a vida concernente aos céus, ele é uma vida pautada no perdão. Ele diz, a Bíblia diz, sejam rápidos em perdoar. Não fique carregando esse peso, esse remorso no seu coração e na sua vida por muito tempo. Porque aqueles que são norteados pelas coisas do alto, eles rapidamente entendem que a paz de Cristo é o árbitro das suas relações, e ele vai lá e perdoa, ele vai lá e conversa, ele resolve as coisas. Oriente-os uns aos outros usando bom senso, e aí juntos ele vai falar, cantem, louvem e adorem a Deus com tudo da vida de vocês. Meu irmão, a vida do alto é uma vida perfeita. Versículo 16, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, e instruam e aconselhem-se mutuamente, em sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais e com gratidão. E ele vai encerrar o versículo dizendo assim, ó, tudo que vocês fizerem, seja em palavras, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus Cristo, dando graças a eles, Deus o Pai. Amém? Tudo que vocês façam, não existe nada que escapa a esse crivo. Façam como se estivesse fazendo para o Senhor Jesus Cristo. Você entende agora que as coisas do alto, a vida em Cristo, é uma vida dita e guiada pelo Espírito Santo e pelas coisas do alto. Busquem. Agora, é preciso buscá-las, é preciso ir atrás, é preciso interesse, é preciso vontade, é preciso você ir atrás dessas coisas, é preciso você deixar a sua carga do ego para buscar as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo.
Ele vai falar a respeito de uma busca. Ele vai falar a respeito de ir atrás das coisas do alto. Ele vai falar que a gente deve ser guiado por essas coisas. E meu irmão, minha irmã, talvez a gente não seja mais crente por conta disso, porque a gente falha na nossa busca com Deus. Por quantas vezes a gente só abriu a Bíblia no domingo? Por quantas vezes a gente só orou dia de domingo? Por quantas vezes a nossa busca tem sido só no culto? Por quantas vezes nossa busca tem sido só quando eu vou à célula? Enquanto ele está dizendo assim, a vida do alto é um estilo de vida. Um estilo de vida significa que você diariamente deve se despir do velho homem, fazer a sua guerra particular e sair atrás, ir à luta. E é interessante porque o Senhor, Ele tem expectativa que você faça isso. Entenda o que eu estou falando. Em Marcos 5, ele conta uma história da mulher do fluxo de sangue. Todo mundo conhece, não é? Essa história. Mas o contexto dela vai me falar algo interessante. Era madrugada quando eu estava em casa, e Júnior, ele não está aqui não, né? Júnior, de Aline, ele chegou e, Cleferson, olha o que o Senhor me revelou aqui. E ele compartilhou comigo esse versículo. E ele compartilhou comigo algumas coisas que o Espírito Santo revelou ao coração dele. E naquela noite ali, já era bem tarde, e eu fiquei maravilhado, e eu queria compartilhar com vocês. Porque nessa história, a gente já ouviu falar aqui em uma pregação, em que o Senhor está indo para curar a filha de Jairo, que é um adolescente, cerca de 12 anos. E no meio do caminho, encontra a mulher do fluxo de sangue. E a pregação, ela diz que o Senhor, Ele vai para restaurar a nova geração. Mas Ele não vai restaurar a nova geração sem antes restaurar a geração atual, que é uma geração doente, que é uma geração que precisa da cura do Senhor, antes de ir lá ressuscitar a geração nova. Mas o Júnior compartilhou comigo a seguinte ideia revelada pelo Espírito Santo, que nessa história não tem apenas duas gerações, existem 3 gerações. Existe uma terceira geração, que é representada pelo próprio Jairo, que é uma geração madura o suficiente para se lançar aos pés de Cristo e dizer: olha, tem uma geração menor morrendo, tem misericórdia dessa geração que está morrendo. Uma geração madura o suficiente para se lançar aos pés de Cristo e servir de intercessor para as gerações que estão morrendo. E essa geração é a geração guiada pela vida do alto, uma geração que não se deixa enganar pelo corriqueiro da vida, pelo entretenimento barato, pelas coisas que nos prendem. Ela entende que as coisas do alto são mais importantes. Elas entendem que existe uma geração para ser curada e ela deve se lançar aos pés de Cristo como intercessor. E essa geração sou eu e você hoje aqui. Uma geração pautada na vida em Cristo. Uma geração madura o suficiente para entender que deve estar aos pés de Cristo intercedendo pela geração que está morrendo. E aquela revelação foi como um murro em mim. E eu pude entender que realmente, se eu brincar de ser crente e viver nessa montanha russa espiritual, de uma vez, agora está bem, agora está mal, eu vou estar atrasando, eu vou estar sendo um empecilho, eu não vou estar contribuindo para que outras gerações possam receber a cura do Senhor Jesus Cristo. Porque foi através do pedido de uma geração representada em Jairo, para que o Senhor fosse lá trazer cura, que 2 gerações foram salvas, tipificando a pregação. Meu irmão, minha irmã, a vida do alto, as coisas do alto,
elas devem ser primeiro em nossa vida. Que o Senhor possa abençoar você, que o Senhor possa realmente trazer a você uma novidade de vida, que você possa, assim como eu, ter sido edificado com essa palavra. Mas cheguei um momento do culto, que é essa parte final, e que você deve se colocar diante do Senhor, porque de nada adianta esse discurso bonito. A gente leu o versículo do 1 ao 17, a gente parou e refletiu sobre cada um, e trouxe algumas lições que ele traz, mas nada disso adianta, se você não se colocar diante do Senhor agora, se você não deixar que esse conhecimento, e que essa verdade bíblica, entre no seu coração, e faça a mudança necessária na sua vida. Enquanto a lágrima não cair e tocar o coração, de nada vai adiantar o choro da noite. Você deve encarar uma mudança na sua vida. É por isso que eu quero que você fique de pé agora, junto comigo, para a gente orar ao Senhor. A gente vai estar cantando aqui,